Ô, Bia, a gente tava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção. Mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... Esse tipo de atitude, por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas. Por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro e vai ter a pena diminuída. E vai se comportar muito bem. Ele vai ficar bem no sistema penitenciário. Ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem trauma. Né? Porque gruda ali. Muito bem. O psicopata, ele não tem esse detector. A memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque para ele não é. Então, o que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso, do vereadorzinho, né, lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. O Henri. Henri Borel. Por isso que assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro, eu estava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram. Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, estamos diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada, não é? Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjugar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual. O prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que Tem foi, uma vida implorando. Vida e morte, vida e morte na mão. E aí, eu falei assim, é muito simples. Se ele é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Todo psicopata tem um HPP. Olha sempre, que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando, né? Quando eu fiz a análise, eu fiz ali no dia seguinte, e eu me assustei, porque, de novo, ele se colocou dentro da cena, sem perceber. Porque teve um momento que ele fala assim, mas como é que a gente ia saber que ele tinha todos os hematomas? E olhou na lembrança como se estivesse olhando o menino ali. Na hora eu gelei, eu falei, caraca, como é que ele lembra de uma cena que ele não estava lá? E aí eu tive essa mesma percepção. Eu falei assim, busca o passado desse cara. Porque ninguém parte do zero para um nível de morte dessa, de perversidade dessa. Não existe. Ele pode ter treinado, porque tem o requinte, né? Refinar a psicopatia, né? O prazer dele. Tem e ele vai refinando e escalando, ele vai né, doutora? refinando e escalando, exatamente. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco, ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade. Vai aumentando. Caraca, você Deu para entender como psicopata não tem nada a ver com doente mental? Deu. Vamos respeitar os doentes mentais. Isso. Deu pra entender. Porque assim, um esquizofrênico é um psicótico, aquela pessoa que sai da realidade. Esse cara, o índice de homicídio dele é muito baixo. E quando ele comete um crime, ele comete porque ele tem medo absoluto que na cabeça dele você faz monstro, parte, né? de uma psicose, né? Não, ele imagina uma realidade onde você está planejando matá-lo. Ele mata você por desespero, para não ser morto. Então é aquele cara que ouve vozes, não, estão falando de mim na televisão. Aí se você está na televisão, ele fala, é ele que começou essa trama toda. Se ele chegar a fazer alguma coisa, ele faz por medo absoluto. O psicopata não, ele faz planejadinho. Por exemplo, tem gente que fala para mim, mas os pedófilos não são psicopatas. O pedófilo, quanto mais, não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. Ele vai ritualizando aquilo. E sempre ele faz da mesma maneira. Sim, ritualizando. Se você for ver, ritualização é uma das características, né, doutora? Da gravidade. Da gravidade. Igual, Agora, por exemplo, o todos Ted se Bundy, repetem. né? Ted Porque ele vai e numa cada vez mais uma mais escalada. ousada. E sempre do mesmo jeitinho. Ele ficava mancadinho ali, aí quem fingindo, ajudava... Fingindo, olha a pena. Ted Bundy foi o maior serial killer da história. Ele botava um gesso fajuto, né? E ia mancando, aí ele vinha uma menina passando,
Aí ele abria a coisa do O carro. Fusca, a dificuldade. mala. Aí a pessoa deixava os livros cair. Não, vou lhe ajudar. Ali ele já dava uma paulada na Com martelo. Com martelo, né? Com um mas, taco de beisebol agora, também. olha a perversidade, Igor. É tipo assim, quem era altruísta, ou seja, quem era bonzinho, morria. Sim. As pessoas que não eram boazinhas, tipo, tô com pressa, não tô nem aí, sobreviviam. Ou seja, eles Exatamente. pegavam as pessoas mais legais, as pessoas mais Sempre. caridosas, essas que mereciam morrer. E o mais interessante é que o psicopata, quando se Seja refere um a filho da isso... puta. Né? E o pior, que quando eles vão escolher a vítima, eles escolhem uma vítima ao contrário, que sente muito. Entendi. Então, qual é a parceria mais comum? Um psicopata com uma borderline. Se você for no presídio masculino... É isso que eu ia te perguntar, doutora. Você não acha que no caso lá do assassino, a Paula não tem traços de borderline? Você acha que ela não estourou naquele momento de... Não era para ser daquele jeito? Pela frieza que ela manteve depois. Que a border não seguraria. Ela não explodia. segura a onda, ela explodia em outro momento. Ela explodiu várias vezes, não explodiu nenhuma. Então, Não explodiu nenhuma. dá pra dizer Eu que... entendi o que você está raciocinando, mas a frieza dela é maior do que qualquer Saquei. outro traço. Não. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.